Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Então, continuando o nosso conteúdo de química, hoje nós vamos falar sobre hibridização dos orbitais. Hibridização dos orbitais, aquele conteúdo que parece ser muito chato, né? Mas esse conteúdo ele explica como funcionam as ligações, né? Como as ligações se formam lá no mundo microscópico, né? Isso junto com os números quânticos, né, com os orbitais. Então, hibridização dos orbitais, né? Nós falamos dos orbitais, aqueles orbitais dos números quânticos, né? Nós aqui na hibridização nós entendemos para que funcionam os orbitais, certo? Lembrando só, os orbitais é o possível local onde encontramos os nossos elétrons, né? E, de novo, é o possível. Pode ser que eles estejam, pode ser que eles não estejam naquele determinado local, né? Isso é pela teoria dos números quânticos. Mas enfim, estamos falando dos orbitais, certo? Na hibridização dos orbitais, né, nas ligações químicas, são representados em forma tridimensional, né, no eixo x, y, e aqui teria o eixo z. É como representamos as nossas ligações. Não vamos nos aprofundar tanto, né? Tanto, vamos chegar a fundo, demonstrar em forma de balões. Não vamos, né? Eu vou apenas demonstrar os orbitais, né? Ou as nossas caixinhas, que eu acredito ser o mais adequado para o nosso ensino, né? A forma de balões, essas formas de representar os orbitais, acredito não ser tão viável para vocês nesse momento. Então, quando falamos em hibridização dos orbitais, primeiro temos que falar da teoria da ligação de valência, né? Lembrando, valência, camada de valência, né? O que é a camada de valência? A camada de valência, aquela na nossa distribuição eletrônica, é a nossa última camada, né? Realizamos a distribuição eletrônica do nosso elemento e aquela sua última camada é a sua valência, a sua camada de valência, né? Então, fora da hibridização dos orbitais, a valência é quem permite que a gente consiga observar quantas ligações cada elemento pode realizar dentro de um composto, dentro de uma substância, tá? Como estamos falando das ligações, isso daqui nós vamos falar apenas de ligações covalentes, não vamos falar sobre ligações iônicas, tá? Porque ligações iônicas também é um conteúdo muito mais aprofundado, visto pela forma da hibridização dos orbitais, né? E digo dessa forma como estudamos. Então, nós temos aqui orbital molecular, sigma e pi. Isso é uma coisa muito simples. O que seria um sigma e o pi, né? Sigma, um símbolo mesmo. Sigma e pi, o famoso símbolo da matemática, né? Pi. E aqui em ligações, eles estão para determinar como que uma ligação se comporta, né? Eu falo como ela se comporta, se é uma ligação simples, se é uma ligação forte, se é uma ligação fraca, tá? Então, nas formas de representação dos orbitais, nos balõezinhos, não vamos ficar representando dessa forma. Essa seria a ligação sigma, e essas duas aqui seriam as ligações denominadas ligações pi, né? E o que seriam essas ligações? Sempre quando eu tenho uma ligação simples, isso é uma ligação simples, não é só um tracinho na nossa forma de representação, ela sempre será determinada como ligação sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, uma ligação é sigma e a outra será uma ligação pi. Quando eu tenho uma tripla, né, quando faz 3 ligações, uma sempre será sigma e duas serão determinadas como ligações pi, certo? E o que isso quer dizer?
né? Nessas ligações, a ligação sigma será sempre determinada ligação forte. Então, ela será a nossa ligação forte, e as ligações π serão as ligações fracas, né? Aquelas ligações mais fracas, mais suscetível a quebrarem em uma reação, né? Então, sempre quando falarmos em reações, falamos que podem ser rompidas ligações π e ligações sigma. Isso não é nem determinado, previsto, né, para vocês, mas quando temos as reações, então, primeiro a ligação π será quebrada e depois, se for possível, dentro da reação, será a ligação sigma, certo? Então, temos dois tipos de ligação sigma e ligação π. Sempre ligações simples. Sigma, dupla, uma sigma e uma π, tripla, uma sigma e duas π, né? Ou seja, simples, ligação forte, dupla, uma forte, uma fraca, tripla, uma forte, duas fracas, né? Então, estamos falando de ligações covalentes, né? Todas as ligações covalentes, nós temos as ligações segundo a teoria de Lewis. Lewis foi o cara que estudou essas ligações, as ligações covalentes, né? Então, nós temos aqui o gás hidrogênio. Temos a sua distribuição eletrônica e a representação dentro do orbital, né? Um S1, então ele ficaria preenchido com apenas um spin, né? Um elétron aqui dentro desse orbital. O que acontece? Aqui temos a representação do gás hidrogênio, né? Do H2. E quando esses caras fazem ligações, então eu tenho um orbital de um átomo de hidrogênio, seria essa representação, e o orbital de outro átomo de hidrogênio. Quando temos orbitais com apenas um spin ou um elétron, como é esse caso representado, é o local onde é permitido que essas ligações sejam feitas, né? Que se eu tiver um orbital com dois elétrons, ele está completo, não tem como eu realizar nenhum tipo de ligação. Nesse caso, tem apenas um spin e um elétron aqui, então, para ele ficar completo, né, para que eu possa estabilizar esse átomo, né, esse orbital, eu preciso de um outro elétron, né, um outro spin. Seria esse caso aqui. Eu tenho um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, cada um completando o spin do outro, cada um completando o orbital do outro átomo. Então temos a formação da ligação de hidrogênio. Certo? Então, essa ligação do gás hidrogênio é uma ligação do tipo, ao símbolozinho aqui, do tipo sigma, certo? Temos uma ligação covalente, né? Temos uma ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio, certo? Aqui nós temos nosso berílio. O berílio é um dos caras que ele tem uma diferença em relação ao grupo onde ele se encontra. Porque o berílio, ele é um cara que ele está no grupo 2 da tabela periódica. Pela teoria, todos os elementos do grupo 2 na tabela periódica são elementos denominados como metais, certo? Então, o berílio, ele seria um elemento metálico onde ele doa elétrons, né? Todos os elementos do grupo 2 da tabela periódica possuem dois elétrons na camada de valência, como podemos observar aqui, ó, o berílio, olha que bonitinho.
Pela teoria, o berílio iria pegar esses dois elétrons e iria doar. Iria perder esses dois elétrons, né? Mas não é isso que ocorre. O berílio, como muitas coisas na química, né? Muitas coisas, existem as exceções. O berílio é um cara desses que entra nas suas exceções, né? Então, quer dizer que o berílio não vai furfurar igual os outros elementos. É aí que chegamos ao nosso tema, né? É aí que chegamos ao tema do nosso conteúdo. O berílio vai sofrer a chamada hibridização. Olha que legal. Hibridização do berílio. O que acontece, né? Pela distribuição eletrônica do berílio, ele acaba aqui, né, do 2s2. E nós temos o subnível P, né, do berílio completamente vazio. Né? Não temos nenhum elétron, não temos nenhum spin dentro aqui do negócio. Então, pela teoria, o berílio não faria ligação nenhuma, não iria acontecer nada. Porém, chamada hibridização do berílio, nós temos aqui o estado fundamental do berílio, né? Está aqui. Distribuição eletrônica foi colocado aqui. Quando esse elétron ele recebe uma certa quantidade de energia, ele pula de um meio menos energético para o meio mais energético. Então ele passa aqui, ó, do S para o P, né, do subnível S, ele pula para o subnível P. Por que isso? Dessa forma, permite que o berílio possa realizar duas ligações, né? Aqui, ó, que legal, ó. Temos um orbital com apenas um spin, outro orbital com apenas outro spin, né? Então, esse orbital com apenas um spin, esse outro orbital, permitindo que o berílio possa realizar duas ligações, né? Quando temos esse elétron que passa de um meio menos energético para um meio mais energético é chamado de estado ativado, né? Seria dessa forma. E temos aqui o chamado estado hibridizado, né? Que nesse caso, no berílio, dois elétrons e dois orbitais puros que não participam da hibridização, né? Eles não participam da hibridização, não participam da ligação, então eles estão lá sem função. Quando eu disse que no berílio ele ocorre de forma diferente, né? A ligação, então o que acontece pela teoria da ligação iônica? Elementos metálicos tendem a doar elétrons para elementos não metálicos. O berílio ele não tende a doar elétrons para elementos não metálicos, então ele tende a fazer uma ligação covalente, certo? Ele tem a característica diferenciada dos outros elementos metálicos. Por quê? Porque o berílio ele tem o seu raio atômico menor, né? Raio atômico, lembrando, é a distância entre o núcleo e o elétron mais externo de um átomo, certo? Então, esse raio atômico dele é tão pequeno que não permite com que o berílio realize ligações do tipo iônica, e sim ligações do tipo covalente, né, onde tem o compartilhamento dos elétrons, tá? Essa é uma das características do berílio, né? Ele, aqueles elementos com tem exceção à regra. Porém, o berílio, se colocarmos a ligação ele realizando uma ligação iônica ou colocarmos ele realizando uma ligação covalente, a representação será basicamente a mesma. Não irá ter uma diferença, né? Claro, vamos representar ele quando representar a ligação será no compartilhamento de elétrons e não na doação de elétrons, certo?
com íons, né? Ele não forma íons, certo? Aqui temos, ó, no caso, como eu disse, a molécula do BeH2, né? O berílio, fazendo ligações com dois átomos de hidrogênio, tá? Então, temos aqui o estado fundamental do berílio, estado ativado, quando o elétron passou de um meio menos energético para mais energético. Temos até aqui, ó, aumento de energia. E aqui é o chamado estado hibridizado, permitindo essa ligação do berílio, né? Dentro da hibridização do carbono, nós temos um dos elementos que melhor explica essas ligações, né? Que sempre, se jogar lá no Google, hibridização do carbono, primeiro cara que vai aparecer, jogar hibridização dos orbitais, primeiro que vai aparecer será o carbono. O carbono é um dos elementos que mais se explica essa hibridização. Por que ocorre isso? Porque temos aqui, ó, nosso átomo de carbono com sua distribuição eletrônica. Estado fundamental, ele começa, esse S aqui é o 2s2 e 2p2, né? Estado fundamental do carbono. Se olharmos para essa representação aqui, fácil falaríamos que o carbono realiza duas ligações, né? Porque temos dois orbitais com dois espaços vazios, né? E o gás decide passar bem nesse momento. Muito legal isso. Isso daqui só ajuda a gente, né? Olha lá, que legal. Então, bacana. Então, continuando. Temos o carbono aqui com dois orbitais, permitindo, né, essa visualização, permitindo ele realizar apenas duas ligações. Porém, o carbono, igual o berílio, ele tem um elétron que recebe algum tipo de energia, que temos o seu estado fundamental dos seus orbitais. Esse elétron, ele passa de um meio menos energético, ó, ele pula para esse orbital vazio, né? Ele pula para esse orbital aqui, certo? Então, temos aqui, ó, esse elétron, ele passa de um meio menos energético para mais energético. Temos aqui o aumento de energia, chamado estado ativado, dessa forma, e a fusão, que seria o estado hibridizado, fica dessa forma, né? No carbono, nós representamos essa ligação como sp3, porque nós temos um orbital S e três orbitais P. Então, um S, né, seria S1, P3. Dessa forma, permitindo com que o carbono realize quatro ligações, né, sendo até um átomo chamado de tetravalente. Eu disse lá no começo que apenas pela distribuição eletrônica, né, ó, tá aqui, ó, temos a distribuição eletrônica do carbono. Quantas ligações ele realiza? Quatro. Isso daqui já explicaria as nossas a camada de valência dele e quantas ligações ele pode realizar, certo? Porém, quando falamos em hibridização, já chegamos lá no mundo micro, lá nos orbitais, nos elétrons, né? Tem uma outra forma de explicação sobre essas ligações, certo? Então, legal. Chegamos ao nosso carbono. O que acontece com o carbono, né? O carbono, ele forma diversas ligações simples, duplas e triplas. E essas ligações recebem nomes, né? sp3, sp2 e sp ou sp1, né?
como que funciona essas ligações, né? Essas ligações. Então, aqui, só demonstração, molécula do metano, temos o carbono fazendo apenas ligações simples com hidrogênio. Aqui temos carbono fazendo uma ligação dupla e duas simples. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui, né? Nós temos esses dois elementos, né? Elemento eteno e o elemento metano. O que eu vou fazer? Eu só vou tentar explicar essas ligações, né? Essas ligações do tipo sp1, sp2 e sp3. O que acontece com esse tipo de ligação? Tá? Quando eu tenho o carbono realizando apenas ligações simples, vou escrever aqui, ó. Carbono realizando apenas ligações simples, a molécula, ou perdão, o átomo de carbono é denominado como, né? Eu digo o átomo de carbono, esse carboninho aqui, né? Porque sempre temos determine o tipo de ligação. O tipo de ligação será sp1, sp2 ou sp3. Então, eu tenho carbono fazendo apenas ligações simples à sua molécula, então será denominada como sp3. Tá? Então, carbono realizando apenas ligações simples, ligações sp3. Aqui nós temos um carbono fazendo uma ligação dupla. Opa, então aqui já vai mudar um pouco, né? Aqui eu tenho carbono realizando uma ligação dupla e duas ligações. Ligações não existe, então seriam ligações simples, certo? Bacana, aqui já vai mudar. Aqui eu não vou ter mais um sp3. Aqui eu vou ter uma ligação do tipo sp2, certo? Por quê? Lembrando, vamos lembrar a história da sigma e da pi, né? Sempre quando eu tenho um elemento fazendo apenas ligações simples, ó, eu tenho 4 ligações simples. Então, quando temos quatro ligações simples, todas elas serão determinadas como ligações, quatro ligações simples e sigma, né? Esqueci do sigma. Então temos quatro ligações simples. Essas ligações simples são determinadas como ligações sigma, né? Então, se eu tenho apenas ligações sigma, sp3. Nesse caso, sp2, porque eu tenho uma, duas ligações simples e uma dupla. Lembrando, a ligação dupla era determinada como sigma e pi, tá? Então, quando eu falo de sp1, sp2 e sp3, ele só é determinado para ligações sigma, certo? Então, ó, eu tenho uma, duas, três ligações sigma. A quarta ligação é a ligação pi. Ele não entra. É como se fosse dessa forma aqui, ó. Deixa eu montar os orbitais, né? Como se eu tivesse aqui, ó, um orbital, dois orbitais, três orbitais, quatro orbitais. Então, pela história seria um S, um P, 2P, seria PX, PY, PZ, né? Que não é o nosso caso. Então, seria dessa forma. Então, nesse caso aqui, eu estou falando que eu tenho
Todas essas 4 ligações são ligações simples. Nesse caso, eu tenho 1, 2 ligações simples. E quem está fazendo a ligação dupla? Esses 2 orbitais. Sendo que um é um sigma, o outro é o π. Quando eu vou classificar as ligações em SP, eu sempre, dessa forma, eu classifico a ligação em SP2. Apenas as ligações sigma. Ligação π não entra. Tá bom, gente? Então, seria esse tipo de classificação que teríamos nas ligações, né? O carbono é o cara que melhor representa esse tipo de ligação, tá? Então, temos aqui molécula do metano, nós temos um carbono realizando ligação sp3 e temos o eteno, 2 carbonos realizando ligação sp2, tá? Aqui nós temos, né, como seria só uma representação do eteno, aquilo que eu falei, ó, o eteno, 1, 2, 3, 4 orbitais, né, 1, 2, 3 ligações sigma, e esse orbital para a ligação π não entra, né, classificado como sp2. Temos o etino entra no mesmo caso, né, temos uma ligação do tripla e uma ligação simples de ambos os carbonos, certo? Então, nós temos 2 ligações sigma e 2 π. Classificação da cadeia, SP apenas, né? Então, ó, SP, porque as 2 ligações sigmas não são classificadas, não são observadas. Aqui seria apenas a hibridização do oxigênio na água, né? O oxigênio, elemento que realiza 2 ligações. Ele tem aqui a sua distribuição eletrônica, 4 elétrons, né? Temos o oxigênio aqui. O que acontece quando ele tem um rearranjo, né? Não temos elétrons indo de um meio menos energético para o mais energético. Porém, essa seria uma representação dos orbitais do oxigênio, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, tenho 1, 2 orbitais com espaço para realizar ligações, né? Então, são esses orbitais que permitem que o oxigênio realize 2 ligações. E temos aqui, ó, 2 com 2 mais 2, 2 mais 2, 4 elétrons. Então, oxigênio, um cara que tem 2 elétrons sobrando, tá até aqui, ó, essas orelhinhas dele nessa molécula, tá? E por último, nós temos a chamada expansão do octeto, né? A teoria do octeto diz: todo elemento precisa de 8 elétrons para se estabilizar. Precisa de 8 elétrons na sua camada de valência para ficar estável. Porém, tem alguns elementos que não seguem essa regra. Temos o fósforo. O fósforo é um cara que tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Ele precisaria apenas de 3 ligações. Porém, ele pode se expandir e ele pode realizar ligações do tipo PCl5, assim como o enxofre. Com 6 elétrons, ele pode realizar mais ligações do que a teoria diz, né? Como digo, mais exceções à regra, outras teorias para outras teorias, né, da camada de valência para eles realizarem ligações. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro essa história da hibridização dos orbitais. É um conteúdo muito legal, só que se não prestar atenção, ele fica bem complicado de entender. Tudo bem? Gente, então, até a próxima aula. Até mais ver, a gente conversa mais. Até.